pelas gentis palavras, que só posso atribuir à amizade transatlântica, digamos assim. Já fiz os meus agradecimentos na intervenção inicial e quando declarei o primeiro painel, portanto vou entrar diretamente no tema da minha comunicação. E pode parecer que não, mas eu e o professor Luís Andrade não combinámos. E já nós falávamos também há alguns meses. Mas eu começo exatamente no ponto onde o professor Luís Andrade terminou. Referindo que no imediato pós-guerra e nos anos iniciais da Guerra Fria, de facto, os Açores e o espaço Atlântico continuaram a desempenhar este papel fundamental para Portugal e a funcionar verdadeiramente como um veículo de integração de Portugal na nova ordem internacional que surge no pós-guerra e que depois viria, poucos meses depois, a desembocar na Guerra Fria. Todos os estudos feitos pelos militares americanos apontavam nesse sentido. Já aqueles que foram feitos durante a Segunda Guerra Mundial, vou aqui referir um deles posterior, um documento de setembro de 1945, quando os Joint Chiefs of Staff, os Estados-Maiores Conjuntos norte-americanos, apreciaram um primeiro plano relativamente às necessidades dos Estados Unidos em termos de bases militares para o pós-guerra. E neste primeiro plano, as bases militares estavam divididas em várias categorias, consoante a sua importância, e os Açores funcionavam na primeira categoria. Uma primeira categoria que englobava um conjunto de bases, diz o documento, que pela sua localização estratégica constituirão a fundação do sistema de bases essencial à segurança dos Estados Unidos, das suas possessões e do hemisfério ocidental. Este documento é aprovado a 23 de outubro, com a designação de JCS 570-40 e é apresentado alguns dias depois ao Departamento de Estado com uma lista que continha 9 bases essenciais, entre as quais constavam tanto os Açores como Cabo Verde. Depois, a 19 de novembro de 1945, os planos mais detalhados relativamente aos Açores e a Cabo Verde estavam já concluídos. As autoridades militares norte-americanas concluíam ser, e cito, da maior importância a aquisição pelos Estados Unidos do direito de utilizar por um período de longa duração facilidades aéreas e navais nos Açores. E, portanto, os militares americanos solicitam ao Departamento de Estado que vá negociar com o governo português um acordo através do qual seja concedido ao governo americano direitos de longo prazo nos Açores. Os seguintes direitos, ou os seguintes objetivos que se pretendiam alcançar. Primeiro, defender os Açores e estabelecer, utilizar e manter bases militares no arquipélago. Ocupar, manter, melhorar, operar e controlar bases militares, estou a citar, bases militares em Santa Maria, Lajes e noutros locais a acordar com o governo português. Terceiro ponto, instalar, manter e operar instalações portuárias de ancoragem naval e de defesa que incluam sistemas de alerta, instalações meteorológicas, auxílios à navegação, etc. Quarto, utilizar veículos militares, incluindo aeronaves, vasos de guerra e veículos nos Açores, sem qualquer tipo de restrição. Quinto, outras facilidades e privilégios a acordar mutuamente com o governo português, necessários à implementação dos requerimentos acima especificados. Os militares consideravam essencial ter campos alternativos nos Açores, porque os estudos meteorológicos tinham demonstrado que os aeródromos de Santa Maria e das Lajes só se encontrariam encerrados em simultâneo, devido a condições meteorológicas, no máximo de 6% do período de um ano. Conseguinte, os militares norte-americanos pretendiam que fosse solicitado de imediato, estamos no final de 45, a utilização de Santa Maria como base aérea principal e das Lajes como campo alternativo e como estação naval e portuária. O governo norte-americano planeava agora propor ao governo português um acordo que possibilitasse uma utilização conjunta luso-americana das bases, reconhecendo, embora, a soberania e a independência de Portugal.
Por outro lado, estas propostas iniciais dos Estados Unidos deveriam levar em linha de conta a importância dos Açores para a navegação civil transatlântica e permitir que a utilização dos aeródromos e restantes facilidades fosse extensível à aviação civil. Ora, face a este cenário, a diplomacia americana, face à magnitude destes pedidos, a diplomacia americana agiu de forma cautelosa. No primeiro momento, em fevereiro de 1946, a Embaixada norte-americana em Lisboa solicitou ao governo português que, ao abrigo do Acordo de 1944, que autorizasse o prolongamento da utilização do aeródromo de Santa Maria por mais 3 meses. Este foi o primeiro passo. A partir de 2 de março de 1946, que era quando, de acordo com a interpretação norte-americana, o acordo vigente chegava ao fim. E o governo português respondeu pronta e afirmativamente. Depois, num segundo momento, desenvolveram-se negociações entre Portugal e os Estados Unidos que se vão saldar pela assinatura de um acordo em maio de 1946. Este acordo de maio de 1946 vai prolongar o prazo de ocupação das bases nos Açores pelos aliados até dezembro de 1947. Portanto, esta nova ronda de negociações, que portanto fica concluída em maio de 1946, é uma ronda negocial que decorre já numa altura em que a conjuntura internacional tinha já conhecido alterações muito significativas. Os primeiros 3 meses de 1946 marcaram uma reorientação fundamental da política externa dos Estados Unidos para com a União Soviética, marcaram verdadeiramente o início da Guerra Fria. É verdade que já durante 1945 o comportamento soviético tinha deixado fortes dúvidas em Washington quanto à possibilidade de manter a aliança gizada durante a Segunda Guerra Mundial. Agora, gradualmente, no final de 1945 e no princípio de 1946, a administração Truman apercebeu-se de que as prioridades soviéticas não incluíam a segurança coletiva e a colaboração com o Ocidente. A política da União Soviética no leste europeu, a nova postura do movimento comunista internacional tinham convencido as autoridades americanas de que Moscou tinha embarcado num programa de expansão ilimitada das suas fronteiras, enfim, da sua esfera de influência, que, em última análise, ameaçaria a própria sobrevivência dos Estados Unidos e dos aliados ocidentais. Era necessária uma posição de força para negociar com a União Soviética e para recriar a nova ordem internacional nos moldes desejados pelos norte-americanos. Nos primeiros meses de 1946, novos sinais, um conjunto de novos desenvolvimentos, com o célebre discurso de Stalin, a 9 de fevereiro de 1946, proclamando a incompatibilidade entre os interesses capitalistas e os interesses comunistas. Também o comportamento soviético quando da crise do Irão, em março de 1946. Tudo isto veio alarmar ainda mais os círculos políticos norte-americanos. É com base, aliás, numa interpretação destes acontecimentos que, no final de fevereiro de 1946, o já citado George Kennan envia o célebre documento para o Departamento de Estado em Washington, onde, de facto, prevê o futuro, a Guerra Fria, e onde recomenda, portanto, a adoção da estratégia, da política do containment, da contenção a todo o custo da União Soviética. Portanto, é dentro deste contexto que 27 de abril de 1946, Oliveira Salazar recebe os embaixadores dos Estados Unidos e da Inglaterra, em conjunto, uma vez mais, para discutir a questão dos Açores. O representante norte-americano entrega, na altura, a Salazar, um documento onde manifestava o interesse dos Estados Unidos, o interesse contínuo do governo americano e do governo britânico nas facilidades e privilégios que atualmente usufruíam nos Açores. E comunicava o embaixador que estavam já em Lisboa 2 enviados especiais do governo dos Estados Unidos para discutir, para negociar com o governo português, Paul Culbertson, do Departamento de Estado, e o Major-General Lawrence Cutler. Há uma primeira conversa entre Salazar e estes 2 homens, em abril, no final de abril, 30 de abril de 1946. E Paul Culbertson explica a Salazar
os objetivos dos Estados Unidos. O grande objetivo dos Estados Unidos, diz ele, é a manutenção das facilidades usufruídas nos Açores desde 1944. No entanto, alerta este diplomata americano, existem também, cito, hipóteses novas. Os Estados Unidos estavam agora a seguir, em relação à União Soviética, uma política que se caracteriza de maior endurecimento, pelo que não podem prescindir de nenhuma arma ou meio de segurança e devem estar preparados para qualquer eventualidade. Quanto a propostas concretas, Culbertson avançou com 2 pontos fundamentais a Salazar. Por um lado, o desenvolvimento de grandes aeroportos civis nos Açores. Por outro, um acordo entre os 2 governos que prolongasse as facilidades existentes por um período de 10 anos. As propostas americanas referiam-se sobretudo a Santa Maria. Mas, como os ingleses se interessavam pelas lajes, era preciso ver se era possível fazer em conjunto os 2 acordos. No caso de Santa Maria, é explicado em Salazar, a intenção dos Estados Unidos era criar na ilha, cito, um aeroporto civil dos primeiros do mundo, para mútuo benefício, dentro do qual gostariam de ter as facilidades que têm de usar para poderem continuar com os serviços e a dar apoio que atualmente dão ao exército de ocupação na Alemanha. Para este efeito, os Estados Unidos estavam dispostos a combinar o equipamento técnico mais perfeito e a sua própria existência com a existência de aeródromos e a sua própria experiência com a existência de aeródromos soberanos. E Cutter avançou ainda com alguns detalhes técnicos destinados a impressionar Salazar. As linhas americanas estavam prontas, a partir de 1 de julho de 1946, a iniciar 156 voos mensais por Santa Maria, transportando mais de 5.000 passageiros, pelo que se podia pensar de imediato em lucros comerciais. Era, porém, necessário um acordo de 10 anos, cito, em virtude das necessidades políticas do governo americano, nomeadamente a necessidade de convencer o Congresso a autorizar a apropriação dos fundos necessários. A aproximação dos americanos e a amplitude das suas solicitações surpreendeu Oliveira Salazar. O chefe do governo ficou particularmente impressionado com o facto de os americanos admitirem a hipótese de uma conflagração com a Rússia e solicitarem a cooperação do governo português por meio de facilidades nos Açores, semelhantes às concedidas durante a Segunda Guerra Mundial, mas agora na hipótese de uma guerra com a Rússia. É necessário examinar de perto a essência dessas pretensões, escreveu Salazar numa nota que preparou pouco depois. Não rejeitamos a cooperação na defesa do Atlântico em caso de conflito com a Rússia. Cito, há já mais de uma declaração pública do chefe do governo em que se abriu caminho a essa cooperação. No entanto, essa colaboração, continuava Salazar a manter, devia ser desenvolvida no quadro da Aliança Luso-Britânica. Quanto à utilização dos aeródromos dos Açores para fins de aviação civil e comercial, Salazar considerava que isto era apenas um pretexto, e vou citar, e que o verdadeiro fundamento e objetivo das propostas relativas a Santa Maria são a necessidade de ter os 2 campos preparados para a finalidade última, para a finalidade que lhes era definida na questão primordial. Ou seja, de um momento para o outro, estou a citar, eles deveriam estar em condições de passar da exploração comercial à utilização militar. As negociações continuaram. Em maio de 1946, a delegação norte-americana entregou a Salazar um novo documento, sintetizando a sua posição e esclarecendo quais as contrapartidas que os Estados Unidos estavam dispostos a conceder. Tal era o interesse dos Açores. E este documento foi decisivo para o acordo que seria assinado 2 semanas depois. Neste documento, os Estados Unidos debruçam-se, retomamos aqui um tema já abordado, sobre a questão colonial. Como que, enfim, concretizando a profecia de Armindo Monteiro, e sobre a importância do Império para o regime de Oliveira Salazar. E diz assim o documento, devido a fatores que se relacionam com a própria história americana, bem como com a sua estrutura política, eu estou também a citar algumas partes do documento misturadas com palavras minhas, o governo dos Estados Unidos não pode assinar um acordo formal, específico, bilateral com Portugal, através do qual garanta a integridade do Império Português.
contra qualquer tipo de agressão. No entanto, por causa da importância dos Açores, os Estados Unidos declaram-se preparados para, e cito, reiterar as suas garantias em relação ao seu total respeito pelo território português e pela sua posição soberana. Mais ainda, os Estados Unidos estavam dispostos a conceder a Portugal a garantia de que, cito, qualquer ameaça física à paz e segurança de Portugal ou de território português será uma matéria de preocupação imediata para os Estados Unidos, particularmente a partir do momento em que os interesses portugueses e americanos se juntarem nos Açores. Mais ainda, a troco das facilidades desejadas nos Açores, o governo norte-americano dizia-se preparado para fornecer assistência técnica e financeira e pessoal devidamente treinado em quantidades generosas para o desenvolvimento, manutenção e operação por Portugal de um grande aeroporto em Santa Maria ligado à base das Lajes. Os americanos julgavam que as garantias contidas neste documento poderiam constituir a base para um entendimento mútuo e que os dois governos poderiam, num futuro próximo, chegar a acordo. Assim foi. Portugal e os Estados Unidos chegariam a acordo 2 semanas depois, a 30 de maio de 1946. Mas era um acordo que ficava ainda muito aquém daquilo que os americanos pretendiam. O governo, ao contrário dos 10 anos que os Estados Unidos pediam, o governo português autorizava apenas que, pelo prazo de 18 meses, ano e meio, a partir daquela data, os aviões norte-americanos e ingleses pudessem passar em trânsito pelo campo das Lajes. Portanto, um acordo que fica muito aquém do que é permitido, tinha outras cláusulas. O governo português exige também, para evitar a aparência do estabelecimento de bases estrangeiras em território nacional, em tempo de paz, que os governos americano e britânico se comprometam a entregar solenemente, no dia 2 de junho próximo, 1946, às autoridades portuguesas os campos de Santa Maria e das Lajes com as suas instalações. Ora bem, um acordo que fica muito aquém, este acordo de maio de 46, do que os americanos ambicionaram. E, portanto, pouco tempo depois, uma vez mais ainda com Paul Culbertson em Lisboa, uma nova proposta entregue em julho de 1946 ao governo português. E este era uma proposta que ainda ia mais longe. Era uma proposta para um verdadeiro tratado de aliança bilateral entre os dois países, que reconhecia nos seus artigos iniciais o interesse mútuo de Portugal e dos Estados Unidos em contribuir para o reforço da paz internacional, em que alegava, portanto, como disse, os interesses mútuos entre os dois países, a anterior concessão de privilégios e facilidades nas ilhas dos Açores, e que, portanto, os Estados Unidos propunham que o governo português, de novo, concedesse autorização para estabelecer, operar e manter bases aéreas e navais nas Lajes e em Santa Maria. E noutros locais dos Açores. Quais eram as garantias que os americanos deviam operar? Quais eram as garantias que os Estados Unidos se dispunham a conceder em troca? Primeiro, assegurar o governo português do seu respeito continuado pela soberania portuguesa em todos os territórios portugueses. Segundo, tendo em vista a posição de Portugal como uma importante potência atlântica, qualquer ameaça à segurança territorial de Portugal constituiria uma ameaça à segurança do Atlântico e do mundo como um todo, e, por conseguinte, representaria um problema de suprema importância para o governo dos Estados Unidos da América. Terceiro, se Portugal fosse vítima de agressão, os Estados Unidos, em virtude dos compromissos assumidos nas Nações Unidas, viam-se obrigados a utilizar a força contra qualquer agressor no interesse da manutenção da paz. Os Estados Unidos levariam de imediato tal agressão ao conhecimento do Conselho de Segurança das Nações Unidas, órgão ou organização da qual Portugal não fazia parte, e caso as Nações Unidas, por qualquer razão, não atuassem devidamente, os governos de Portugal e dos Estados Unidos iniciariam consultas mútuas, tendo em vista a resolução da situação. São garantias que são dadas, que são apresentadas em 1946, portanto, 3 anos antes, praticamente, antes da assinatura do Acordo da NATO. Portanto, isto é quase uma espécie de NATO bilateral entre Portugal e os Estados Unidos. Só que falta aqui referir aquela que era a cláusula mais surpreendente deste acordo proposto pelos Estados Unidos. É que o governo norte-americano pretendia
que o acordo agora proposto, as bases nos Açores em troca destas garantias, vigorasse por 99 anos. Um acordo de 99 anos. Uma proposta arrojada demais, como eu costumo dizer, para os 99 dias que Salazar estava disposto a conceder. E, portanto, Salazar considerou a proposta inaceitável, quer dizer, não aceitou de maneira nenhuma assinar um acordo de 99 anos e, por conseguinte, as conversações são interrompidas. São interrompidas por pouco tempo. São interrompidas por pouco tempo porque os Estados Unidos não descansam. De facto, a prioridade, como eu salientei no princípio da minha apresentação, e como o professor Luís Andrade também referiu ao período da Segunda Guerra Mundial, e como todos sabem, a importância geoestratégica dos Açores, essa não desaparecia e aumentava à medida que a Guerra Fria se intensificava. Portanto, porque, além disso, o acordo vigente só era válido até dezembro de 1947. E, portanto, em meados de 1947, o governo norte-americano solicita o início de uma nova ronda negocial, frustrados que tinham sido as tentativas de 1946. As negociações, agora coroadas de êxito, iniciam-se em julho de 1947 e terminam em dezembro de 1947. Eu não sei se já estou os pedidos americanos são muito semelhantes. 4 pontos essenciais. As lajes, a continuação das lajes como disponível para ser utilizada pela aviação militar norte-americana, o aeródromo de Santa Maria disponível também para utilização pela aviação militar em caso de emergência, a criação de uma comissão mista, um acordo por 10 anos. São as propostas de meados de 1947. Só que a situação internacional tinha-se alterado. Se, por um lado, os Açores eram cada vez mais uma urgência para os Estados Unidos, a situação internacional de Portugal e do Estado Novo também tinha mudado. Porque, vejamos, essencialmente, pelo seguinte, é que Portugal, como eu disse, como eu sugeri há pouco, tinha visto vetada a sua entrada na Organização das Nações Unidas. E uma das batalhas fundamentais que o Estado Novo trava pela sua sobrevivência no pós-guerra é a batalha na frente externa, da aceitação internacional do regime. O veto nas Nações Unidas tinha sido um rude golpe. A negociação bilateral com os Estados Unidos, potência hegemónica no mundo ocidental, neste contexto de Guerra Fria, poderia funcionar como uma alternativa ou como uma compensação para evitar o isolamento internacional do Estado Novo. Ora bem, conseguindo, esta proposta é apresentada, esta nova proposta, é apresentada, proposta dos norte-americanos para o início de novas negociações, é apresentada ao governo português no dia 3 de julho de 1947 e logo no dia seguinte, numa iniciativa certamente concertada entre os Estados Unidos e os aliados europeus, logo no dia seguinte, a 4 de julho de 1947, Portugal é oficialmente convidado pela Inglaterra e pela França para participar no chamado Plano Marshall. Portanto, aqui estão duas alternativas que são apresentadas de bandeja ao governo português. Contra o isolamento internacional, o relacionamento bilateral com os Estados Unidos e a integração num organismo multilateral que está em formação, que vai surgir e que é o Plano Marshall, ao qual Portugal vai aderir desde o início, ao contrário do que muitas vezes se disse, embora recuse o auxílio financeiro no primeiro momento, mas está desde o princípio nas instituições do Plano Marshall. E, portanto, o governo português não só aceita prontamente o convite para participar da Conferência de Paris, que se vai iniciar a 12 de julho de 1947, como também responde favoravelmente à proposta norte-americana para as negociações, portanto, de renovação do acordo, conversações essas que ficariam concluídas no final, em dezembro de 1947. Um acordo através do qual o governo português concorda em conceder à aviação norte-americana facilidades nas lajes
por um período de 3 anos, a partir de 2 de dezembro de 1947, tacitamente prorrogável, ano a ano, por mais 2 anos, se não for denunciado pelo governo português com 3 meses de antecedência. É o que diz o acordo. Mas isto tudo sempre com muitas reticências por parte do governo português. E agora não resisto também aqui a citar uma troca de correspondência entre, já não Armindo Monteiro, mas um outro homem muito perto de Salazar, Pedro Teotónio Pereira, embaixador português em Washington, a quem Salazar enviou uma carta em outubro de 47, neste contexto, dizendo que as repetidas afirmações americanas, do Salazar, de respeito, parece que estabelece uma vez mais aqui, as repetidas afirmações americanas, escreveu Salazar, de respeito pela nossa soberania, não são suficientes, nem para aquietar os nossos escrúpulos, nem para garantir de um modo absoluto a inexistência de qualquer hipoteca. Diz Salazar, um país pequeno e fraco tem de tomar a este respeito as suas cautelas, tem de ter a máxima prudência em acordos que têm vida e se executam em tempo de paz. Claro que temos interesse em não cortar o traço de ligação entre Portugal e os Estados Unidos, que consiste nos serviços prestados nos Açores. Mas atenção, escreveu Salazar, cito, não nos iludamos, porém. A nossa posição é de que, à medida que somos capazes de manter a base, os diversos serviços devem passar para as nossas mãos. A posição americana, pelo contrário, é de agarrar-se ao sol e perpetuar a ocupação. Nós queremos restringir cada vez mais o número de americanos, de instalações ou de serviços americanos nas lajes. Eles querem, apoiando-se em razões técnicas, consolidar e desenvolver a situação atual. Daqui as dificuldades que temos a vencer. Qual é o caminho a seguir? Criar pelos Estados Unidos relações intensivas de amizade e de serviços recíprocos, prestados no maior espírito de confiança. Mas, ao mesmo tempo, não deixar de criar hipotecas nos nossos territórios. Disso depende, disse Salazar, o pequeno quinhão de liberdade que nos deixa. Portanto, o acordo é assinado em dezembro de 1947 e esta questão da hipoteca, pela utilização do aeródromo das Lajes, que é para onde, com a saída dos britânicos, os Estados Unidos resolvem deslocar as suas instalações militares, pela utilização do aeródromo das Lajes. Não é devido, está escrito no acordo, por parte dos Estados Unidos, o pagamento de qualquer taxa ou renda. Portanto, de facto, nunca há uma hipoteca, um pagamento financeiro pela utilização da base das Lajes, até aos anos 70, já com a Marcelo Caetano. E vou terminar. Portanto, saltei aqui algumas partes, mas achei que já estava aqui a roubar-vos muito tempo. O meu objetivo foi salientar a continuidade da importância estratégica do arquipélago dos Açores, da sua localização estratégica nos anos iniciais da Guerra Fria, argumentar que essa importância estratégica, que já tinha sido grande durante a Segunda Guerra Mundial, como salientou o professor Luís Andrade, essa importância estratégica, devo-me a dizer, ainda mais aumentou quando gradualmente se instalou o clima de Guerra Fria e de rivalidade entre as duas superpotências. Uma Guerra Fria muito marcada nesta fase inicial pelas questões europeias, nomeadamente pela questão da Alemanha, da sua divisão, do bloqueio de Berlim, conseguindo, aos olhos dos estrategas militares e dos políticos norte-americanos, os Açores são sempre uma prioridade. E assim se justifica o modo como os Estados Unidos procuraram negociar com Portugal e as garantias que estavam dispostos a conceder ao governo português, tudo isto, como eu disse, num período que antecede a própria criação da NATO. Portanto, foi esta reforçada importância estratégica das bases norte-americanas que levou os Estados Unidos a avançar em julho de 46 com a tal proposta de garantias políticas que representava um salto qualitativo no que diz respeito ao envolvimento dos Estados Unidos com um país europeu em tempo de paz. Utilizar a força, se necessário, para restaurar a paz internacional, caso Portugal fosse vítima de uma agressão. Era verdadeiramente substituir a tradicional aliança luso-britânica por um novo tipo de acordo bilateral. Mas, como vimos, estas propostas americanas esbarraram sempre com as
dúvidas, as hesitações, os receios, a prudência de Oliveira Salazar. A proposta de 99 anos foi prontamente recusada. Portanto, só foi assinado um acordo em dezembro de 47, e esta demora, estas hesitações, estas reservas do governo português prendiam-se com um verdadeiro dilema em termos da política externa portuguesa e do seu líder, Oliveira Salazar, nestes anos iniciais da Guerra Fria. Por um lado, a necessidade de cimentar e reforçar as relações com a nova potência hegemónica do Atlântico, que substituía a Grã-Bretanha nesse papel, mas, por outro lado, as reservas e as desconfianças de Salazar relativamente aos Estados Unidos. De tudo isto, o que é que resulta? Resulta essas reservas e essas desconfianças relativamente aos Estados Unidos. De que é que derivavam? Bem, por um lado, como salientou muito bem o professor Luís Andrade, das considerações, digamos assim, da mentalidade predominantemente jurídica de Salazar e da importância que ele atribuía ao tratado, ao acordo internacional, às cláusulas e, portanto, à importância do direito enquanto fixação das normas de conduta internacional. Mas era mais que isso. Salazar continuou sempre a desconfiar, e vai continuar provavelmente até ao fim da sua vida, a desconfiar do que ele julgava serem as ambições imperialistas dos Estados Unidos na Europa e em África, no mundo em geral. E, portanto, nesta fase, a imaginar uma ordem mundial do pós-guerra em que o Reino Unido pudesse continuar a desempenhar um papel preponderante, em que a Europa, com a sua articulação com o continente africano, pudesse funcionar como um terceiro elemento do mundo bipolar. Porquê? Porque a ascensão dos Estados Unidos a uma posição hegemónica na cena internacional, pelo menos no mundo ocidental, era um cenário que também preocupava Oliveira Salazar, porque significava a preponderância de uma potência democrática e de uma potência com um discurso marcadamente anticolonialista. E, portanto, estes são dois anátemas para o Estado Novo. Uma potência democrática e uma potência com um discurso, vou ficar pelo discurso, marcadamente anticolonialista. Portanto, mais tarde ou mais cedo, suspeitava o chefe do governo, estes princípios iriam entrar em confronto com o tipo de regime em vigor em Portugal e com a manutenção do Império Colonial Português. Apesar disso, apesar destas percepções contraditórias, a política externa portuguesa, nestes anos iniciais da Guerra Fria, saldou-se por uma integração na esfera de influência norte-americana. Uma integração reticente, como já alguém chamou, mas um processo no qual, sem sombra de dúvida, os Açores continuaram, o arquipélago dos Açores continuou a desempenhar um papel fundamental na política externa portuguesa, em geral, e em particular nas relações luso-americanas. O arquipélago dos Açores, a existência de uma base americana neste arquipélago, continuava a ser um dos vértices fundamentais dos novos planos americanos para a criação do seu vasto sistema de bases navais e aéreas espalhado um pouco por todo o globo até aos dias de hoje. Muito obrigado, desculpem se me alonguei.